Deus que o mundo inteiro fez e no ventre me formou. És Senhor, és Senhor, das estrelas lá no céu, reinas em meu coração. És Senhor, és Senhor, a solidão nunca mais. Sou levado em teus braços de amor, até o dia amanhecer. Tu és a vida em mim, tu és destino meu. Usa-me, poder tu tens, Jesus, me achego à tua luz. Usa-me, minha vida em tuas mãos, Pai. Deus de toda a criação, que acalma o coração. Usa-me, Deus de toda a terra e céu, sobre mim derrama o mel. Usa-me, os reis tu és sem igual. Tua paixão lavou todo o mal, e sobre o trono tu estás. Tu és a vida em mim, tu és destino meu. Usa-me, poder tu tens, Jesus, me achego à tua luz. Usa-me, Bom dia a todos. Como este hino já vem falando, né, sobre a criação, sobre o poder de Deus Criador, hoje o tema será sobre isso mesmo. Nós vamos falar sobre a criação. Gostaria de dizer que estou muitíssimo feliz de estar aqui com os irmãos mais uma vez, dando continuidade ao projeto Nisto Cremos. E aqui a gente já está indo hoje para uma próxima doutrina. É isso aí, não somente uma próxima crença. Porque você sabe já a diferença, não é verdade?
E aí, quantas crenças que a gente tem? E doutrinas? Rapaz, o pessoal tá bem afiado mesmo, hein? Exatamente. A primeira é a crença na Bíblia, depois Trindade, depois Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E hoje, e todas essas crenças, que são 5 crenças, estão dentro de qual doutrina? A doutrina de Deus. Hoje a gente começa uma outra doutrina, e a gente já vai tratar da primeira crença dessa doutrina, que está dentro da doutrina do homem. A doutrina do homem, ou seja, a gente está avançando, né, gente? No começo parecia assim, caraca, gente, 28 crenças, vai demorar, né? Mas tá indo, a gente está avançando. Então agora, ó, a doutrina do homem e a crença é a criação. Para tanto, eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Salmos. Em Salmos, né? Salmo 24. Ao Senhor pertence a terra e sua plenitude. Em outras versões talvez estejam assim, e tudo que nela se contém, né? O mundo e os que nele habitam. Ou seja, a terra toda é do Senhor, sabe? Tudo. O mundo todo é do Senhor, e quem habita nele também pertence ao Senhor. Por que nós pertencemos a Deus? Porque Ele é o Criador. A pessoa que cria, ela é dona daquilo que ela criou. Então Deus, Ele é o proprietário do planeta Terra, pois Ele é o Criador do planeta Terra. Ele é o Senhor também, com direito da nossa vida. Por isso, nós temos o dever de obedecer aquele que é Senhor e Criador. Então, o ato de obedecer a Deus vem muito também pelo fato dele ser o Criador. Ele tem o direito à obediência. Não é algo arbitrário de Deus. Não, vocês precisam me obedecer. Ele tem o direito à obediência. É um direito. Não é algo que ele coloca sem ter direito. Ele tem o direito a que nós obedeçamos. Pode passar. O relato bíblico é simples. Sob o comando criador de Deus, os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, apareceram instantaneamente. O pequeno período de 6 dias contemplou a mudança da terra, que era sem forma e vazia, vindo a tornar-se um luxuriante planeta, fervilhando de criaturas plenamente maduras e as mais variadas formas de plantas. A terra era sem forma e vazia. Pela palavra de Deus, tudo se formou e se encheu. Sabe, nisso tem um ensinamento muito forte para nós. Às vezes alguém está com a vida também toda sem forma e vazia. Se fosse eu olhando para a terra sem forma e vazia, eu ia olhar assim e ia dizer: eu não tenho condições de fazer alguma coisa aqui nessa terra que está sem forma e vazia. Então eu também digo para você, talvez você esteja vivendo um problema que aos olhos humanos seja sem solução. Não tenha possibilidade das pessoas fazerem alguma coisa por você. Até mesmo às vezes a pessoa vai no médico, né? O médico fala, 5 meses de vida, 3 meses de vida. Às vezes todos os recursos humanos já se foram. Às vezes a sua vida pode estar sem forma e vazia. Uma depressão, uma ansiedade, ou algum outro problema, sei lá, a sua família está desabando. Você olha para a sua vida, do trabalho também, está tudo sem forma e vazia. Deus, Ele criou um paraíso. Então, de uma vida que está sem forma e vazia, Deus pode criar nela um paraíso. Deus pode fazer as coisas diferentes da qual está no momento. Esse é o Deus a quem servimos. Esse é o Criador. Esse é o Senhor maravilhoso. E a criação nos ensina isso. Pode passar. A palavra criadora de Deus. As palavras do Gênesis, disse Deus, apresentam a dinâmica ordem divina.
Cada ordem veio acompanhada de energia criativa, que transformou o planeta sem forma e vazio num paraíso. Você quer ter a vida transformada também? A palavra de Deus pode transformar a sua vida. Esta é a palavra de Deus. E a obediência à palavra de Deus, pelo Espírito Santo, efetua a transformação de uma vida sem forma e vazia a uma vida diferenciada, a uma vida abundante, que é o que Jesus veio nos dar. Vai passar. Os dois relatos da criação harmonizam-se entre si. Gênesis 1, versículo 1 a 2, versículo 3, apresenta em ordem cronológica a criação de todas as coisas. Então, essa primeira parte é cronológica. A outra, ela apresenta o lugar, descreve o lugar como era, do homem na criação. Descreve o lugar do homem e também fala do jardim do Éden, foi plantado, como é que foi, como é que era o rio que passava por lá. Então, mostra de uma maneira diferenciada. Os dias mencionados do relato bíblico da criação apresentam períodos literais de 24 horas, típica da forma como o povo de Deus do Antigo Testamento media o tempo, a expressão tarde e manhã. Especifica dias individuais com o dia iniciando ao pôr do sol. Eu vou falar uma coisa para você. Ser cristão às vezes parece um pouco maluco, entende? Você seguir a Deus vai parecer doido. Em algumas ocasiões vai parecer doido mesmo. As pessoas vão olhar para você, mas que cara perturbado, de onde ele tirou isso? Sabe por quê? Porque o mundo, ele está em pecado. O mundo, ele está mergulhado no caos, ele está mergulhado na escuridão. Ele não está mergulhado no conhecimento e no amor de Deus. Então as pessoas, elas já vivem o caos naturalmente, como se o caos fosse a verdade. Eles vivem o erro já de maneira normal para eles. Por falta de conhecimento, muitas vezes. Vou dar um exemplo aqui para vocês. É isso aqui. Quando você fala para uma pessoa que o dia começa de noite, quando o sol se põe, a pessoa fica assim, mas como assim? Não, ela já se assusta já porque a gente guarda sábado. Aí quando você fala que guarda, mas o sábado para mim começa no pôr do sol de sexta. Ué, mas sexta também de noite? Não era só sábado? Não, é porque não é sexta de noite, é sábado já. Aí a pessoa fica assim, ué, mas como assim? Exatamente. A Bíblia mostra, no relato bíblico, que é tarde e manhã. E mostra claramente que o dia ele começa na parte escura. Mas para o mundo isso é algo muito doido. É algo muito estranho, porque não estão acostumados com isso. As pessoas estão acostumadas a começar no meio. Também tem muito sentido, né, também, se for pensar, né? Começa no escuro, como assim? Sim, começa no escuro, a Bíblia fala, tá certo. Mas tem como começar no meio também? Meia-noite? Por que começa no meio se não começa no começo? É mais lógico começar no começo da noite do que começar no meio, porque meio é meio, né? Por que no meio e não no começo? Então a gente não deve seguir, né? Como falam aí, seguir a boiada. A gente não deve seguir, não. A gente deve analisar e ver realmente. E seguir o que está escrito na palavra de Deus. Pode passar. O sábado de 24 horas, portanto, comemora a semana literal da criação. O quarto mandamento não faria qualquer sentido se cada dia da criação representasse longos períodos de anos. Muitas pessoas usam aquele texto de Pedro, né? É outra viagem, gente. É outra viagem o pessoal usar aquele texto de Pedro. Porque para o Senhor, um dia é como 1000 anos. Mas também está falando que 1000 anos é como um dia. Então, como assim? E tem gente que coloca o tempo de Deus assim também. Não. Quando passa aqui 1000 anos, para Deus passou só um dia. A gente pode também chegar e falar, não é assim, porque para Deus um dia é como 1000 anos, mas 1000 anos é como um dia. Então quando passa 1000 anos no céu, aí sim que é um dia aqui. Você entende? O texto da margem para essas duas interpretações. Mas na realidade, se a gente for analisar de maneira correta o texto mais a fundo, o texto não dá mais para nenhuma das duas. Por quê? Porque ali o texto está querendo dizer o quê? Que para Deus não importa o tempo. Porque para Deus é eterno. Então, um dia, 1000 anos,
50 milhões de anos. Para Deus, um dia como um ano como um dia. Para Deus é indiferente isso. Porque Deus é eterno. Ele continua e continua e continua e continua. Não dá para calcular os anos da existência de Deus. Porque nunca tiver início. Se você chegar e falar, não, Deus deve ter uns 5 trilhões de anos, né? Não. Eu poderia falar com você que ele tem 1 milhão de vezes mais de 5 trilhões de anos. E ainda assim não chegaria a 0% da verdade. Nem a 0,1%, porque é incalculável. Não tem limite. Não tem começo e não haverá fim. A idade de Deus. Não tem como falar a idade de Deus, porque Deus ele não tem nada, é tudo, é eterno, é infinito. Entende? Então, a gente não pode usar esse texto de Pedro e vai dizer, não, é porque para Deus um dia é como 1 ano e 1000 anos é como um dia. A semana da criação e o sábado bíblico, ele só tem sentido com os dias da criação literais. Há pessoas, queridos, que também interpretam a Bíblia dizendo que somente a partir de Abraão que começaram as coisas literais da Bíblia. Antes era tudo uma fantasia, uma alegoria, histórias assim de ensinamento, parábolas. Tem gente que defende a história de Adão e Eva, parábolas, alegoria. Tem gente que defende a história do dilúvio, alegoria também. Tudo alegoria. E aí deturpam o relato bíblico da criação, algo incoerente com a realidade. Pode passar. O que são os céus? Isso aqui é interessante, queridos. A semana da criação, por certo, não envolveu os céus onde Deus habita desde a eternidade. Os céus de Gênesis 1 e 2 provavelmente se referem aos planetas e estrelas que se encontram mais próximos da Terra. Algo também que é estudado e levantado como uma hipótese bem possível por muitos teólogos é sobre aquela expressão no princípio. No princípio criou Deus, né, os céus e a terra. Aquela parte ali que a gente vê em Gênesis 1, dizendo no princípio, aquilo ali pode estar se referindo não necessariamente a parte no princípio. No princípio, não necessariamente essa nossa terra aqui. No princípio, Deus ele criou. E depois, quando ele começa a falar, ele criou todo o universo, toda a realidade, e depois quando ele começa a falar da semana da criação, sobre o que ele fez no primeiro dia, sobre o que ele fez no segundo dia, sobre o que ele fez no terceiro dia, isso daí é algo à parte, algo que aconteceu posteriormente. E, por exemplo, os anjos já existiam, onde os anjos habitavam? Entende? A Terra, o Espírito de Profecia, por exemplo, Ellen White fala que existiam já mundos também. Existiam mundos que não caíram. Onde existiam mundos não caídos. Eles habitavam em algum lugar. Deus, ele estava junto com os anjos. Então, existia um lugar para que esses anjos habitassem. Então, antes da Terra, existia a criação de Deus. E possivelmente a Terra tenha sido o último planeta, ou o último fato, a última realidade da criação divina, no que se refere a essas questões que a gente estuda na Bíblia, do universo. Pode passar. O Deus da criação. O relato bíblico da criação inicia com Deus e termina com os seres humanos. Isso implica que ao criar os céus e a terra, Deus estava preparando um ambiente ideal e perfeito para a raça humana. A humanidade, macho e fêmea, seria a gloriosa obra-prima de sua criação. Pode passar? Todos os membros da divindade se envolveram na obra da criação. O agente ativo, contudo, foi o Filho de Deus, o pré-existente Cristo. Pode passar? O amor, o propósito da criação. Essa frase é uma frase que a gente deve guardar em nós. O amor é o móvel propulsor de tudo aquilo que Deus faz, uma vez que Ele é amor. Já que o amor é o móvel propulsor de tudo aquilo que Deus faz, e nós devemos refletir a imagem e semelhança de Deus, qual deve ser o móvel propulsor de tudo aquilo que eu faço? O amor também. A maneira que eu trato o inimigo deve ser com amor. A maneira que eu falo do inimigo por quê, queridos?
Porque é muito fácil o Carlos, por exemplo, amar. Não, na verdade é tão fácil amar a Gabi, mas ele ama. Brincando, minha irmã, na paz. Então é muito fácil o Carlos amar a Gabi, né? Que trata ele bem, que né, é a esposa dele. Mas eu quero ver o que? O Carlos amar um inimigo. Isso daí mostra, sabe o que, Carlos? Mostra se você é realmente uma pessoa que está ali cheia do Espírito ou não. Porque o diferencial do cristão, queridos, é o amor pelos inimigos. Porque amar os amigos, amar quem trata bem, qualquer um ama. Não precisa ser cristão e estar cheio do Espírito Santo para isso não, está transbordante do Espírito Santo para isso não. Mas aí quando você era do mundo, você não amava também algumas pessoas. Tinha pessoa que você amava, pô, era legal contigo e tal, fazia bem com você, pô, e cara, gente boa, você amava também, amava sua mãe, seu pai, enfim, você amava. Mas agora, você amar aquela pessoa que está te perseguindo, você amar aquela pessoa que está tentando te fazer mal, armando ciladas para acabar com a sua vida, cheia de inveja, você amar essa pessoa porque realmente tem algo forte do Espírito aí dentro de você. Tem algo forte. Então, assim como o móvel, o propulsor da criação de Deus e de tudo que Deus faz é o amor, tudo que eu faço deve ser motivado também pelo amor. Quando eu canto, quando eu prego, quando eu faço as coisas aqui na frente, quando eu ajudo as pessoas, não deve ter nenhuma outra motivação suja, motivação de se exibir, motivação de aparecer, ou motivação de ganhar elogios, ou não, a motivação deve ser o outro. Isso é algo divino, entende? A motivação deve ser contribuir para o outro, ajudar o outro, fazer o bem para o outro, fazer o outro feliz, ajudar a vida do outro. Pois essa é a motivação divina. Deus criou o universo para que ele pudesse ter seres em que ele fizesse o bem e fizesse esses seres felizes. Então, qual é o meio dele fazer esses seres felizes? Amando esses seres e esses seres o amando. Porque o amor realmente aparece uma frase, tá de poesia, tá linguagem poética aí, o amor realmente é lindo. Por quê? Quando você é amado, você se sente bem. Você se sente, é algo agradável, né? A pessoa te amar, a pessoa te fazer o bem. Você se sente bem quando a pessoa te ama. E quando você ama, você se sente bem também. Ou seja, Deus, para a glória maior do ser humano e para a felicidade maior, qual é o plano de Deus? Ele vai continuar amando o ser humano, porque não tem como ele deixar de amar. Então o ser humano vai ser feliz com o amor divino. Mas o ser humano deve ser realmente feliz da maneira que Deus quer. O que é necessário que o ser humano faça? O ame também. E aí, amando a Deus, esse amor vai se estender para os semelhantes. Então a gente vai viver em uma grande família de amor. Isso é maravilhoso. Esse é o ideal divino. Esse é o plano de Deus. Propósito da criação: revelar a glória de Deus. Através de suas obras criadas, Deus manifesta a sua glória. A natureza funciona como testemunha de Deus. Como nós já estudamos aqui também na crença número 1, a criação, ela fala sobre Deus, é a revelação geral de Deus. Ela testemunha do amor de Deus. Ela testemunha do próprio Criador, que existe um Criador. E querido, eu gosto de salientar, né, quando eu estou falando desses temas, algo importante. A pregação desses temas, como a criação, sobre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, geralmente essas pregações que a gente tem trazido aqui não são aquelas pregações mais... que maravilha, que pregação gostosa, que motivação. Filho pródigo, né? Lá e bom samaritano, e dracma perdida, olha, e Davi e Golias, e Daniel na cova dos leões, e Sadraque, Mesaque e Abednego, que motivação, sai bem motivado, vou lutar as lutas da vida, Deus vai estar comigo no fogo, Deus vai estar comigo na cova dos leões, eu vou vencer os meus gigantes. Todas essas pregações são necessárias e importantes de ter na igreja. Mas nem só disso vive a igreja.
Nós precisamos ter pregações também, mas pregações também assim, tratando dessas questões teológicas, entende? Essas crenças fundamentais que a gente tem, as questões doutrinárias, porque isso faz parte também das pregações e dos ensinamentos que a gente precisa ter. Isso faz parte da Bíblia. A gente precisa entender esses temas. Não, muitas vezes não são temas que talvez vai fazer a gente ficar pulando de tanto ânimo, aquela coisa toda. É possível não ser assim, mas são também essenciais à nossa caminhada cristã. Nós entendermos esses temas, refletirmos e com sabedoria assimilarmos e vivermos de acordo com o aprendizado que temos. Vamos lá. Povoar o mundo é muito semelhante a um estudo, né, que a gente faz. Estamos estudando. Não era a intenção do Criador que a Terra fosse um planeta solitário e vazio. Ela deveria ser habitada. Quando o primeiro homem sentiu a necessidade de uma companheira, Deus criou a mulher. Foi assim que ele estabeleceu a instituição do matrimônio. Eu gostaria de dizer uma coisa também. Quando você sentir a necessidade de algo que é para o teu bem, Deus vai te dar. Quando você sentir a necessidade de algo que é realmente para o teu bem, Ele vai te dar. É porque às vezes a gente pode sentir a necessidade de algo que não foi Deus que colocou aquilo ali no nosso coração, mas às vezes a sociedade, a pressão. Mas outro exemplo, uma pessoa ela deve namorar? Depende do momento, sabe? Se Deus fala para você hoje que você não deve namorar hoje, você não tem necessidade de namorar. Entende? Agora, se Deus fala para você, olha, você deve sim namorar hoje, aí sim, aí você tem necessidade de namorar, porque Deus está falando que é para você namorar. Se Deus fala, você deve casar, então você tem necessidade de casar. Se Deus fala, você não deve casar, então você não tem necessidade de casar. Entende? Não são os outros que vão dizer para você o que você vai ter necessidade ou o que você tem. Você tem ou o que você não tem. É Deus. E no momento que Deus fala, você só necessita daquilo que Deus fala que você necessita. E no momento que Deus fala que você necessita. Entende? Essa é a realidade. Não pressão de seres humanos. Você não deve ser guiado por pressão humana e nem por pressão social. Pode passar. Significado da criação. As pessoas são tentadas a ignorar a doutrina da criação. Contudo, a doutrina de uma criação divina constitui fundamento indispensável para a teologia bíblica e cristã. Se Deus não é o Criador, por que adorar a Deus? Entende? Eu vou adorar quem é o de fato o Criador, quem é todo-poderoso. Bom número de conceitos bíblicos fundamentais acham-se enraizados na divina criação. Pode passar? Antídoto para a idolatria. Deus estabelece a mais clara distinção possível entre si próprio e todos os demais deuses. Devemos adorar somente o Deus que nos criou, e não os deuses feitos pelas nossas próprias mãos. Queridos, falar algo aqui importante, hein? Falar algo importante que está acontecendo, hein? Não gostaria que ninguém falasse o nome de ninguém aqui, mas está acontecendo isso, está acontecendo. Falar sobre política. Falar de política. Que tema. Mas eu gostaria de dizer algo. Eu tenho visto idolatria aí, hein? Eu tenho visto. Não vou falar de lado A, lado B, lado C, mas eu tenho visto idolatria. Eu tenho visto gente idolatrando aí político. Como se políticos fossem infalíveis, como se políticos fossem Deus. Eu tenho, tá mandando na rua. Também não vou falar o nome do político que a mulher falou. Não vou falar. Mas a mulher... Eu estava conversando com uma amiga minha. A gente estava conversando, né? Sobre política e tal. E aí uma senhora que estava atrás estava escutando a conversa. Estava escutando, querido. E ela foi e se meteu mesmo. Ela se meteu na conversa. Ela se meteu na conversa e falou: olha, este político, que eu não vou falar o nome, este político foi mais perseguido, ou está sendo mais perseguido, né? Mais perseguido do que Jesus Cristo. Rapaz, caraca,
Pegou pesado, hein? Mais perseguido que Jesus, cara. Rapaz. E ela falando da história do político lá, e é isso e é aquilo, e a gente não deve esquecer, é isso. E meteu essa, mais perseguido que Jesus. Caraca. Gente, sempre foi um caso só, mas tem muitas pessoas que estão tratando o político como Deus. Sério. O político, queridos, ele não deve ser tratado como Deus. Ele é o servidor da nação, sabe? O político. O político ele deve ser tratado como o quê? Como um servidor da nação. Tanto, por exemplo, o vereador é um servidor da nação, mas em pequeno espaço, né? O município, os deputados, os governadores e os presidentes também, né? Cada presidente, quando está no seu período, ele é um servidor da nação. Ele é um servidor nosso. Ele deve ser tratado como Deus. Sabe? Nenhum político, nenhum presidente deve ser tratado como Deus. Ele deve ser tratado como um servidor da nação e que deve o quê? Deve explicações pra gente. Ele deve se comprometer com a gente. Qualquer presidente, presidente do passado, presidente do presente, presidente do futuro, qualquer presidente, qualquer político, entende? Por que eu estou falando isso? Porque o tema fala sobre idolatria, fala sobre os deuses